Boa noite, pessoal que está chegando aí para mais uma live de quarta-feira do Escola Sem Partido. Hoje teremos novamente um convidado ilustre aqui, o professor Braulio Matos, Braulio Porto de Matos, que acabou de entrar e será devidamente incluído aqui na nossa live. Olá, Braulio, tudo bem? Muito baixo o volume de novo, o mesmo problema da outra vez. Estou com o auxílio aqui do Thales, vamos ver se... Agora melhorou. Melhorou? Se der para iluminar um pouquinho mais, seu rosto está muito escuro também aí. Vamos ver. Aqui. Tá muito. Melhorou, Miguel? Melhorou, mas eu acho que pode ficar melhor. Ô, Thales, dá uma ajuda aí pro seu pai. Calma, é porque aqui tá meio improvisado. Tá bom. Então tá legal, tá bom então. Tudo bom, Braulio? Muito bem, graças a Deus. Maravilha. E eu quero dar também as boas-vindas aí para a nossa audiência, o pessoal que está chegando aqui para assistir a nossa live de quarta-feira. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que essa live seja tão informativa e útil a vocês, como eu tenho certeza que foi a última que a gente fez, Braulio. Muita gente elogiou e eu tenho certeza que esta live de hoje sobre as causas e as consequências da doutrinação também vai ter grande utilidade para as pessoas que estão assistindo, e eu peço a vocês, aproveito para pedir a vocês que convidem outras pessoas para assistir esta live também com o professor Braulio, em que a gente vai falar aqui das causas da doutrinação e das consequências da doutrinação. Sejam todos bem-vindos aqui. Então, por favor, convidem outras pessoas para assistir. Essas lives têm uma... Eu, certamente, talvez eu seja suspeito para falar, mas essas lives têm muito conteúdo informativo para vocês, conteúdo jurídico. Também, eu falo como advogado, né? E o Braulio tem uma contribuição imensa a dar aí, do ponto de vista do que acontece efetivamente nas escolas e nas universidades, né? Sobre a existência do problema da doutrinação, que a gente já tratou na semana passada, semana retrasada, e agora nós vamos falar das causas, por que essas coisas acontecem. Não propriamente das origens históricas do problema, que remontam, sabe Deus, a quando as escolas sempre foram usadas, né, de algum modo, para fins de inculcação de valores. Você vê a história da igreja, tudo isso na antiguidade, enfim. Mas eu estou me referindo aos mecanismos por meio dos quais a doutrinação acontece e se perpetua no sistema educacional. Então, esse é o tema da live de hoje. Mas antes de começar, Braulio, eu quero apresentar aqui um trecho do programa Os Pingos nos Is, de ontem, da edição de ontem do programa Os Pingos nos Is, na Jovem Pan, que tratou da questão da doutrinação nas aulas online. Então, a gente já publicou esse texto nas redes sociais e eu quero agora exibir aqui na nossa live, porque eu acho interessante, sobretudo, os comentários que foram feitos pelo jornalista José Maria Trindade, que é um dos três, né, jornalistas que compõem a banca lá do programa Os Pingos nos Is. Primeiro, a gente vai ouvir a parte que foi feita pela produção do programa, né? Eu pergunto se está todo mundo escutando bem aqui. O som, Miguel. Está baixo? Está baixo, não estou escutando. Ah, bom. Eu não sei como é que vou resolver esse problema. Deixa eu ver.
Pessoal, vocês estão escutando aí ou o som está muito baixo? Ou não está dando para ouvir? Sem Tá áudio. sem áudio. Então, sem som. Eu vou tentar de novo. Vamos ver se a gente consegue. Eu não sei por quê. É um enigma para mim o funcionamento do Instagram, dessa ferramenta do Instagram. Vamos lá, de novo. Sem som. Sem áudio. Então, tá bom. Bom, então, aqui, primeiramente, eles apresentam... Não, Beta, não estou de fone, não. Então, eles apresentam o problema da doutrinação, fazem a denúncia, publicam, inclusive, um caso que já tinha sido divulgado pela Escola Sem Partido. Enfim, tratam de um problema que é hoje conhecido de toda a população brasileira, né? Então, eles entenderam que isso era pertinente lá para o programa e colocaram o assunto em pauta. E aí, ouviram, os 3 comentaristas foram ouvidos. E um deles foi o Zé Maria Trindade. E eu vou tentar agora, vamos ver se a gente consegue ouvir a opinião do Zé Maria Trindade a respeito do problema da doutrinação e da Escola Sem Partido. Vamos ver, tomara que o áudio funcione. Não está funcionando, Miguel. Sem áudio, infelizmente. Só aparece o vídeo, né? Uhum. Então, eu vou resumir aqui. É sempre assim. Eu vou resumir aqui as opiniões do Zé Maria sobre o Escola Sem Partido. E ele disse um monte de inverdades a respeito da proposta e a respeito do problema da doutrinação, né? Então, resumidamente, o que ele diz aqui é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Ele diz o seguinte, começa dizendo que a proposta do Escola Sem Partido impede o professor de colocar os alunos para pensar, né? O que é uma tremenda mentira. Na verdade, a proposta do Escola Sem Partido encoraja, faz com que os professores encorajem os alunos a pensar no momento em que eles coíbem, que a proposta coíbe a doutrinação, a inculcação de conteúdos, a tentativa de fazer a cabeça do aluno e obriga o professor a apresentar sempre as principais versões, teorias e pontos de vista a respeito das questões controvertidas que sejam levadas à sala de aula. Isso justamente tem o efeito contrário de inibir o pensamento do aluno. Isso aí encoraja o aluno a exercer o seu pensamento crítico. Então, começa mentindo, ele já começa dizendo uma mentira sobre a Escola Sem Partido. Depois, ele diz o seguinte: hoje os alunos estão preparados para questionar o professor. O que é, obviamente, uma mentira. É uma tremenda mentira. Os alunos não estão preparados para questionar o professor. Claro que alguns estão, mas esses que estão preparados têm medo de contestar porque eles não querem ser perseguidos pelo professor. Eles não querem ser identificados como adversários do professor dentro da sala de aula. Então, aqueles poucos alunos que têm recursos para contrapor aos do professor, naturalmente ficam inibidos de fazer isso, ou pelo menos receosos de fazer isso, e acabar virando alvo da perseguição do professor. Então, evidentemente, ao dizer que os alunos estão preparados para questionar o professor, ele está querendo dizer que o projeto de Escola Sem Partido não seria necessário, né? Uma vez que os alunos já resolvem o problema, né? Nenhum aluno hoje seria vítima de doutrinação, já que os alunos estão preparados para questionar o professor. Obviamente, isso não é verdade. Pois ele diz, denúncias de abuso, que as denúncias de abuso, inclusive aquelas que foram divulgadas no programa Os Pingos nos Is, seriam uma prova, uma evidência de que os alunos estão preparados para questionar os seus professores, né? É claro que isso é uma falácia, né? O fato de que alguns alunos sejam capazes de reagir e de denunciar os abusos que acontecem dentro da sala de aula significa justamente a importância do trabalho do Escola Sem Partido de conscientizar os alunos dos direitos que eles têm. Então, na verdade, graças ao trabalho do Escola Sem Partido, ao trabalho de conscientização que vem sendo feito há muitos anos pela Escola Sem Partido, que os estudantes hoje são capazes
ou pelo menos uma parte dos estudantes, hoje é capaz de identificar como abusivas algumas práticas dos seus professores, algumas condutas dos seus professores em sala de aula. Quer dizer, é mais uma prova da necessidade do Escola Sem Partido para que todos os estudantes conheçam os seus direitos e sejam capazes de identificar abusos que, porventura, ocorram dentro da sala de aula. Depois ele diz, a escola é lugar de aprender a pensar. Se você diminui esse espaço, aí fica difícil. Então, ele está imputando à Escola Sem Partido, mentirosamente, está imputando à Escola Sem Partido a intenção de transformar as escolas num lugar onde num lugar hostil ao pensamento. É mentira isso, gente. Isso não é verdade, né? E eu desafio o Zé Maria a apontar na nossa proposta, na proposta do Escola Sem Partido, qual é a regra que restringe, que limita o papel da escola como instituição que deve ensinar os alunos a pensar. Ele não vai conseguir apontar no nosso projeto aquela regra que ele acusa de estar cerceando a liberdade de pensamento dentro da escola, né? Ele prossegue. O que eu acho é o seguinte, professor que leva esse assuntos da política do dia a dia, para a sala de aula, tem de estar preparado para ser respondido, para ser contestado, ele quis dizer. Gente, na cabeça do Zé Maria, pelo visto, não tem muita diferença entre uma escola e um boteco, né? O professor não tem liberdade de levar qualquer assunto para a sala de aula. Sala de aula não é boteco. Ele não pode levar qualquer assunto para a sala de aula em prejuízo do conteúdo programático e do aprendizado dos alunos. Então, ele também tem uma visão distorcida daquilo que deve ser o papel do professor dentro de uma sala de aula. Aqui, ó, os alunos, prossegue, né, Mário? Os alunos estão muito preparados. Imagina. Levam para casa, os pais observam e fazem a denúncia. É claro, alguns pais observam, mas é uma minoria, é uma pequena minoria que faz isso, né? Assim como é uma minoria de estudantes que é capaz de identificar essas práticas como sendo abusivas, é apenas uma minoria de pais que denuncia esses professores. Então, gente, foi uma mentira, eu vou encerrando por aqui, mas foi uma mentira atrás da outra. Foi uma inverdade, uma distorção atrás da outra. Apenas terminando. Vamos seguir, então, a nossa live, Braulio, de hoje. Eu apenas lamento que um programa com tanta audiência como é Os Pingos nos Is tenha um dos protagonistas desse programa tenha sido tenha tido tenha expressado essa opinião tão incorreta, tão inverídica, tão mentirosa mesmo sobre o Escola Sem Partido e sobre o problema da doutrinação. Então, tá bom, pessoal. Então, vamos virar a página aí dos Pingos nos Is. Eu espero que o programa Os Pingos nos Is nos deem ao Escola Sem Partido a oportunidade de contraditar essas inverdades que foram ditas na edição de ontem do programa. E quero dizer que me coloco, obviamente, à disposição para apresentar o nosso ponto de vista a respeito das questões que foram abordadas na fala do Zé Maria Trindade. Bom, Braulio. Muito bem. Boa noite aos que chegaram depois que a gente já havia começado essa conversa. Em relação ao acontecido do programa Pingos nos Is, Miguel, eu faria só um comentário muito ligeiro, mas conectando com o que nós conversamos no encontro passado, que tratava de saber se, de fato, existe um problema, o tamanho do problema que a gente está, digamos assim, chamando de doutrinação ideológica nas salas de aula. Na nossa conversa passada, então, a gente viu que essa questão pode ser pensada e deve ser pensada tanto do ponto de vista normativo, a existência de um problema no campo da ética e no campo do direito, quanto do ponto de vista factual, quer dizer, qual é o tamanho, qual a porcentagem de professores que têm desviado das suas funções. A questão normativa ela tem uma vida própria, quer dizer, no caso da medicina, basta que um médico
abuse, por exemplo, de uma paciente que ele está tratando, para que aquilo vire um escândalo. Portanto, o Código de Ética dos Médicos previne, digamos assim, ao formar o médico, já alerta o médico que uma série de atitudes ele não pode tomar. Então, isso já justifica por si próprio pensar os limites no exercício da profissão do professor também. É muito sério também. Deveria ser motivo de escândalo um professor adulto constranger uma criança ou um adolescente com base no poder que ele tem numa sala de aula. Bom, nós não tratamos... Lembra-se também que eu citei uma passagem muito importante do Simon Schwartzman, escrita há 40 anos atrás, que ele dizia que esse problema da hegemonia da esquerda nas universidades, nas escolas, é pouco estudado. E eu lembrei que há 40 anos passados continua pouco estudado, e nós vimos que uma das razões disso é porque não interessa a quem está praticando essa instrumentalização das salas de aula desvelar o problema. Então, é quase que um mistério que, passados 40 anos, não se estuda o fenômeno. A explicação isto é uma prova indireta de que a hegemonia se aprofundou mais ainda. Portanto, não foi problematizado em termos de uma pesquisa objetiva sobre o problema. Nós não tratamos, na nossa conversa passada, do aspecto jurídico do problema. Eu acho que um jornalista tarimbado e experiente, um bom jornalista como José Maria Trindade, ter incorrido nessa superficialidade e nesta mais um desconhecimento do que propriamente uma mentira intencional, mostra como ainda precisamos clarificar para as pessoas a importante questão que você tem o mérito de ter levantado na área do direito, da clara distinção entre a liberdade de ensinar e da liberdade de expressão, que estão, inclusive, em capítulos diferentes da Constituição. É exatamente a falta dessa clareza que faz com que tantas pessoas caiam nessa esparrela que os sindicatos de professores, controlados por uma esquerda radical, conseguiu consolidar, colocando rótulo no Escola Sem Partido de uma lei da mordaça que intenciona amordaçar os professores. Quer dizer, na medida em que a gente clarifica a distinção entre a liberdade de expressão e a liberdade de cátedra, as fichas das pessoas caem de forma muito natural. Exatamente o que você sempre insiste. É diferente a sala de aula do boteco, porque a sala de aula, a audiência é cativa, o aluno tem que estar lá e tem que escutar o professor. Se o professor se dá o direito de falar o que pensa, fora do que para aquilo ele foi contratado, para transmitir um conhecimento específico, ele está, como você sempre insiste, está primeiro agredindo a liberdade de consciência do aluno, que tem que escutar uma coisa que ele não quer escutar. Quando isso fica claro, o papel da escola, da sala de aula, também se ilumina. A escola é uma instituição específica, criada e prevista dentro da Constituição para fazer uma tarefa específica. Essa questão do aluno estar preparado ou não para dialogar com o professor, eu gosto de um exemplo que dei para uns alunos numa palestra que fiz na Câmara Municipal de Unai. Foi na semana em que teve uma paralisação nacional contra a reforma da Previdência. Lembra-se disso? Inclusive, escolas particulares fecharam em solidariedade à manifestação dos professores e dos sindicatos de várias categorias contra a reforma da Previdência. Tinham mais de 30 alunos no auditório da Câmara Municipal. Eu perguntei a eles o seguinte: muito bem, vocês, então, não tiveram aula por conta da manifestação sobre a reforma da Previdência. Os seus professores de história, até de matemática, explicaram para vocês como é que funciona o sistema da Previdência brasileira? O que é o regime de solidariedade, o regime de capitalização, como se faz o cálculo para pagamento da Previdência? Explicaram quando surgiu o sistema de Previdência no Brasil e no mundo, por que surgiu na Alemanha bismarckiana, qual a diferença entre o regime da Alemanha com o regime de outros países. Quer dizer, há aí um montão de coisas que um professor pode fazer para informar o seu aluno, bem cientificamente, sobre como funciona o sistema de previdência, de tal sorte que ele possa
pensar sobre o assunto. É um bom exemplo que ajuda a diferenciar o que é o tratamento que a escola dá a um problema social importante e o que é o tratamento que a política prática dá ao problema. Não há nenhum assunto que a escola, a universidade não possa investigar, pesquisar e divulgar os resultados. Racismo, homofobia, tudo isso são problemas passíveis de serem estudados, precisam ser estudados. Veja a quantidade de manipulação de dados sobre aborto, sobre homofobia, que são passadas como se fosse uma verdade, que a pesquisa objetiva pode dizer, não é bem assim. Então, essa é exatamente a perda do senso de orientação sobre para que a escola foi fundada e a universidade, que está alimentando essa hostilidade à escola sem partido. Deixa não só há fazer outra explicação. Deixa eu só fazer uma observação. Você falou da Previdência, mostrando que havia uma imensidão de coisas que um professor podia ensinar aos seus alunos, né? No momento em que o país discutia a questão da reforma da Previdência. E, na verdade, eles não ensinavam coisa nenhuma, apenas atacavam a proposta do governo contra a Previdência. Muito bem. Os alunos não sabiam agora, nada. O assunto, Braulio, é pandemia. Não é mais Previdência. Outro exemplo. Outro dia nós publicamos aqui na página do Escola Sem Partido, no site do Escola Sem Partido, uma matéria com o seguinte título: 2 exemplos de manipulação e um exemplo de respeito à autonomia dos alunos. O assunto era uma prova de sociologia, uma prova de história e uma prova de geografia. A prova de sociologia e de história eram totalmente enviesadas, não queriam, embora a prova de história, sim, tentasse contextualizar o tema da pandemia, fazendo analogia com a peste negra na Idade Média, etc., etc., mas o viés era evidentemente político-partidário, de ataque ao governo Bolsonaro, né, para justamente indispor os estudantes com as políticas do governo federal sobre a pandemia e, sobretudo, com a figura do Bolsonaro, que era hostilizado claramente. Aí vem a prova de geografia. Olha que interessante como é que estava a prova de geografia. Perguntas da prova de geografia para os alunos. Atividade, dizia o seguinte: fazer um levantamento dos países mais atingidos no mundo pela pandemia ocasionada pelo coronavírus, contemplando as seguintes exigências: prejuízos econômicos, como recuperar, prejuízos psicossociais. Explique a diferença de surto, epidemia, pandemia. Escolha uma notícia ou reportagem sobre surtos, epidemias ou pandemias no mundo que você tenha visto e elabore um texto com no mínimo 15 linhas, sublinhando as 5 palavras que você considera mais importantes no texto. Quer dizer, é um tratamento objetivo, danado. Está querendo ensinar o aluno, ou pelo menos aferir o conhecimento do aluno, sobre conceitos importantes na compreensão dessa matéria. Então, mesmo a respeito de um tema atual, é possível contextualizar esse tema e extrair conteúdo útil para os alunos, e não politicagem. Claro. Não é verdade? Eu acho, inclusive, Miguel, assim, uma coisa que é incrível. Se tem um mérito que o Escola Sem Partido pode reclamar para si, foi de dar uma visibilidade nacional a esse problema. Nós nascemos como uma instituição civil sem nenhuma pretensão política, como um site que deu oportunidade para que as pessoas dessem o seu testemunho do que estava acontecendo. É a melhor fonte de evidência empírica que ainda temos. E ela é anárquica, não tem a coleta de dados não é feita segundo os protocolos de uma pesquisa científica, mas é a melhor maneira que você tem de capturar um fenômeno que é, por definição, imoral, antiético e ilegal. Então, assim, ele já é uma... Nenhum dos nossos adversários tem a coragem de publicamente dizer que são favoráveis a uma escola com partido, que o professor possa constranger o aluno, possa ir fazer propaganda do seu partido na sala de aula. Há um silêncio. Há quase que impossível dizer que isso seria legítimo. Então, a saída é dizer que a Escola Sem Partido tem interesses outros, subjacentes, que nunca são declarados, que querem amordaçar professores e não deixar que Karl Marx seja estudado nas escolas. Santo Deus, quanto mais você estudar Karl Marx, melhor você tem condições de avaliar onde ele acertou, onde ele errou.
É uma mentira, especialmente quando é feita de forma proposital para esconder o que o projeto Escola Sem Partido tem defendido. E no caso, é preciso, os que não viram o programa do Pingos nos Is, em específico, vejam, é bem feita a matéria de abertura, ela traz o caso, inclusive, o exemplo de uma charge que o professor colocou na prova, bastante tendenciosa, é Bolsonaro em cima de uma pilha de cadáveres e tal, é exatamente o exemplo que você deu sobre a pandemia. Então, eu deixo registrada essa questão da nosso encontro passado, de falar sobre a existência do problema, e eu acho que só com muita má-fé pode-se dizer que o problema não exista. Pode-se discutir se o projeto Escola Sem Partido é a melhor forma de abordá-lo. Bom, já que a gente está entrando na questão específica da nossa conversa, que são as causas e consequências, eu gostaria, como fiz na nossa conversa passada, de começar com uma citação antiga, relativamente antiga, que ajuda digamos assim, a contextualizar essa questão das causas e consequências, que é só uma coisinha. Atual... Só uma coisinha. Pois não. Eu peço ao pessoal que está ouvindo a gente aí que anotem as perguntas, façam as perguntas, coloquem na caixinha aqui e no final a gente responde, tá legal? Tá, eu tentarei não ser prolixo, porque na nossa conversa passada... Não tem nada de prolixo. Manda ver. É que eu estou acostumado com um time de aula da UNB de 1h40 e você fala sem parar, né? Muito bem. Então, a citação é do atual presidente do Instituto Alfa e Beto, um homem bastante conhecido, notável, João Batista Araújo de Oliveira, um amigo querido, que em 1994, num livro do IPEA, chamado Gestão Escolar, que é uma coletânea de vários autores sobre gestão escolar, disse o seguinte, João Batista: no Brasil, perdemos a década de 80 discutindo a ideia da escola cidadã, da escola como instrumento da formação da cidadania. Enquanto outros países procuravam desafiar os resultados da pesquisa de Coleman, uma pesquisa bem pessimista que havia sido feita, e fazer a escola render mais, muitos dos nossos pedagogos estavam preocupados em conspirar contra a escola, acusando-a de mera reprodutora dos padrões de dominação e produção capitalista e justificando dessa forma o imobilismo. Tornou-se bastante difundido para grande parte da população envolvida, políticos, autoridades educacionais, educadores e professores, que ensinar e avaliar o ensino não são as funções mais importantes da escola. É exatamente essa perda de rumo. A escola não é só para ensinar a ler, escrever e fazer conta, ela tem que fazer algo mais. Nessa conta de algo mais, colocaram algumas palavras talismã, como formar o pensamento crítico, a cidadania, preparar para a cidadania, e essa nebulosa do que significa cidadania e pensamento crítico tomou conta do processo, inclusive de formação de professores nas faculdades, tanto de educação quanto nas licenciaturas das diversas disciplinas. Quais são as causas do problema? Claro, você diz, não, a gente não vai entrar em aspectos históricos. E, de fato, a gente precisaria fazer dezenas de lives para reconstruir o processo histórico todo de como se chegou a essa situação de uma instrumentalização política levada à frente, sobretudo por vertentes da esquerda ideológica. Mas não se pode deixar, para tentar assim, ter uma visão mais compreensiva, de pelo menos recortar o quadro geral dos determinantes mais abrangentes que dão assim, a moldura do problema tal qual ele acabou se expressando nos cursos de formações dos professores. Eu gosto bastante de citar uma passagem de Lenin, do líder da Revolução Comunista Soviética, sobre o que ele entendia ser o papel do professor. Porque, na verdade, só vai se poder falar que há um problema em relação à instrumentalização política da sala de aula
em função do ideal que você projeta para o que o professor devia fazer. Lenin diz o seguinte, mais ou menos ali em 1910, o essencial em toda, cito, o essencial em toda escola é a orientação ideológica e política do ensino, o que é determinado inteiramente pela composição do corpo docente. Dai-me uma instrução pública que doutrine 100% e eu vos dou um comunista irresistível. Essa citação é impressionante. Na mesma época, um pouquinho depois, veio aquele famoso ensaio de Max Weber, chamado A Ciência como Vocação. Lenin está falando na Rússia, Weber está falando na Alemanha, de 1919, mais ou menos. E Weber escreveu esse ensaio porque ele vivenciou uma perseguição política dentro da universidade que ele lecionava de um homem de esquerda, Michels, um famoso politólogo, e Weber o defendeu e disse que a universidade não pode demitir professores por conta da sua ideologia, mas por conta da sua competência científica. E Weber, então, escreveu aquele famoso ensaio no qual ele diz que é imperdoável que o professor se valha do privilégio da autoridade da sala de aula diante de uma audiência cativa para ficar expressando as suas próprias preferências em vez de ensinar os alunos ciência como é o seu dever. Entre Lenin e Weber, então, por volta dos anos, final dos anos 10, início dos anos 20, você tem uma clara contraposição entre o entendimento do que o professor deve fazer. Num caso, não é um problema o professor doutrinar, é uma solução. No outro, Weber já havia ameaça dessas ideologias totalitárias do nacionalsocialismo rondando as universidades alemãs e, portanto, alertou a comunidade acadêmica contra essa ameaça de quebra de uma tradição que vinha, se você pode situá-la na Academia de Platão, uma tradição enorme. Para a universidade, a sua missão é investigar a verdade em todos os campos do conhecimento. Bom, quando você pula para o momento atual do mundo acadêmico e escolar, você não vê mais esse contraste entre a defesa de uma doutrinação marxista, leninista, stalinista, guevarista, o que seja, explícita, e uma posição que defenda uma tradição científica, filosófica específica. Você vê essa nebulosa, todos acham que a educação, ou uma boa parte do discurso é de que a educação escolar e a universidade deve não se limitar ao conhecimento, mas tratar também da questão da formação em valores. Então, o que aconteceu ao longo dessas décadas, desses 80, 90 anos, de uma mudança tão grande? A explicação básica e de fundo, muito simplificada, eu fico até constrangido de colocar dessa forma, porque eu sei da complexidade do assunto, é de que as estratégias de tomada do poder no Ocidente, por via insurrecional, fracassaram. Isso é de um jeito na Itália, é de outro jeito na França, é de outro jeito na Alemanha, mas isso aconteceu mais ou menos como um processo geral. Fracassaram e esta esquerda revolucionária decidiu que ocupar as instituições culturais, como imprensa, inclusive igrejas, e as escolas e universidades era a estratégia mais eficaz para você conquistar o poder com um tempo mais longevo, mas mais eficaz. Então, essa mudança suscita um monte de problemas, mas problemas a serem investigados. Em que medida há, de fato, uma intenção de usar os sistemas escolares universitários por parte de uma esquerda consciente do que está fazendo, de sorte a ir fazendo a cabeça de gerações e gerações até conseguir tomar o poder de forma viável no mundo ocidental. Essas questões estão abertas à investigação, mas me parece que essa hipótese geral ela ajuda a explicar por que, no caso do Brasil, na periferia dessa diáspora do marxismo, essa expressão não é minha, do meu
adorável orientador, que já faleceu há muito tempo, ele usou uma diáspora do marxismo mundo afora. Isso é impressionante. As pessoas acham que caiu o Muro de Berlim e a União Soviética. Essa conversa que eu estou resumindo aqui perdeu o sentido. Mas pensem, como é possível uma doutrina criada na Europa Ocidental por uma pessoa ter se espalhado pelo mundo, por todos os continentes? O marxismo provocou revoluções na África, provocou revoluções na Ásia. Aliás, 1,4 bilhão de pessoas ainda entendem que o papel do professor é exatamente esse que Lenin está dizendo. Os chineses lá estão vivendo as salas de aula essa mesma experiência de que o professor está lá exatamente para doutrinar um comunista perfeito. Essa história está longe de ter terminado. Então, essa diáspora do marxismo chegou no Brasil à sua maneira, e a história política do Brasil, pelo menos dos anos 30 para cá, no que tange a história da educação, vai se refletir nos cursos de formação de professores. É claro que o caso do Brasil tem muita especificidade. Uma delas é que somos uma nação que só agora, 3 décadas para cá, conseguiu fazer uma escolarização em massa. Em 1920, o Brasil tinha 24%, 25% de pessoas alfabetizadas. Isso é impressionante. Quer dizer, você tinha um analfabetismo brutal. O sucesso que fez as campanhas de alfabetização nos anos 40, 50, depois com Paulo Freire iniciou também, porque você tinha uma massa gigantesca de gente que mal sabia ler. Então, falar de doutrinação nas escolas, em sala de aula no Brasil, é um fenômeno relativamente recente, porque simplesmente a escola é um fenômeno de massa relativamente recente, e as universidades. Mas tudo ponderado, digamos assim, a existência de uma vertente conservadora na formação de professores no Brasil, ela durou relativamente pouco tempo, pensando na escolarização de massa. Nos anos 80, nos anos 70 e nos anos 80, essa esquerda educativa tomou conta dos cursos de formação de professores, especialmente na área de pedagogia, que é uma área que hoje tem 1.800 cursos, mais de 600 mil alunos, é um contingente de pessoas gigantesco. Essa citação do João Batista, então, ajuda a entender por que a agenda da formação na área dos educadores, na formação dos educadores, ela diminuiu o papel específico da preparação e formação do conhecimento científico, filosófico, de alto nível, literário, e enxertou nos currículos de formação de professores tanta carga ideológica. Por conta desse processo histórico mais abrangente e que vai se refletir nos mecanismos específicos de formação de professores. Eu andei investigando um pouco esse assunto junto com os meus alunos de graduação. Uma das pesquisas que fizemos, uma aluna e eu, o João Batista, inclusive, divulgou um dos resultados básicos dessa comparação de um curso de pedagogia típico brasileiro com um curso de pedagogia típico de Singapura. O João divulgou isso no livro dele, muito importante para quem se interessa pelo assunto da educação, chamado Repensando a Educação Brasileira. Só para dar uma ideia a quem está nos acompanhando. O curso que analisei, brasileiro, ele tinha um rol de 45 disciplinas para preparar um professor alfabetizador para séries iniciais. Ele tinha uma disciplina de matemática, uma de língua portuguesa, uma de alfabetização e um de ciências. 4 disciplinas, portanto, 10% mais ou menos das 40 disciplinas. O curso de Singapura tinha 9 disciplinas de língua materna, 10 disciplinas de matemática e 10 disciplinas de ciência. Praticamente 30 disciplinas das 40 e poucas que lá também são necessárias para formar o professor. Então, você vê claramente a diferença incrível entre um currículo de preparação de um professor em Singapura e um currículo de preparação de professor no Brasil. Há um estudo muito importante de uma autora que, inclusive, está longe de ser conservadora, mas é uma pesquisadora muito séria, a Bernadette Gatti, da Fundação Carlos Chagas,
eu usei os resultados dessa pesquisa para fazer a comparação entre Singapura e a faculdade brasileira. E a Bernadette Gatti, investigando mais de 4 mil emendas de disciplinas de cursos de pedagogia, ela mostrou claramente que os cursos de pedagogia brasileiros se concentram em legislação escolar, o que ela chamou de fundamentos gerais da educação, que é sociologia, história, antropologia, etc., etc., temáticas transversais e pouca carga de conteúdo em relação a conhecimentos profissionais. A professora que vai ensinar, por exemplo, matemática, no mínimo tem que saber bem a tabuada, mas mais do que isso, ela tem que saber ensinar a tabuada. E como é que a professora prepara uma pedagoga, um pedagogo? Em 40 disciplinas, ela vai ter um semestre de 3 meses e meio para transmitir conhecimentos de matemática, e não vai dar certo isso. Ô, Braulio. A Bernadette Gatti revelou essa verdade, digamos assim, e isso mostra o caminho torto que está os cursos de formação. E tem gente boníssima, dedicada. Eu fiquei 25 anos dentro da Faculdade de Educação da UNB. Não se trata de diminuir as pessoas. Eu acho que há uma concepção equivocada. Ô, Braulio, olha só. Da formação o Ricardo da Costa publicou recentemente, fez uma postagem nas redes sociais muito interessante. Ele colocou assim, publicou 3 prints. Disciplinas de um curso de História Geral da Educação e da Pedagogia em uma universidade. Marx, Engels, Lenin, Rússia Revolucionária, Althusser, Pedagogia Marxista da Alegria. Olha os títulos das aulas, das videoaulas. É muito revelador isso, olha só. Educação e ensino em Marx e Engels. Vladimir Ilyich Lenin e a educação soviética. São videoaulas, títulos de videoaulas, num curso de pedagogia. Educação e pedagogia na Rússia Revolucionária. O Comissariado do Povo. Escola como aparelho ideológico do Estado. Louis Althusser. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Depois, Teorias da Reprodução. Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Baudelot e um outro francês. Aqui eu suponho que seja tudo da mesma corrente, né? Antônio Gramsci e a educação. Primeiras aproximações. E aí, Pedagogia Marxista da Alegria, de Georges Hermé Snyders. Só tem. Muito bem. A gente poderia, Miguel, a gente até poderia pensar assim, muito bem, esses autores marxistas que se debruçaram sobre essa questão dos valores subjacentes que são transmitidos nas salas de aula, um currículo oculto, digamos assim, tem toda a legitimidade de fazer as pesquisas agora. Isso ocupar 80% do currículo da formação de uma professora que vai pegar 20, 30 garotos e tem que alfabetizá-los e ensiná-los as primeiras letras e os primeiros a habilidade do cálculo, vai gerar uma distorção. Então, eu fiz, além desse estudo comparativo Singapura Brasil, fizemos alguns estudos cercando a temática, essa temática da relação entre ideologia e ciência nos cursos de pedagogia brasileira. Por exemplo, analisei, junto com os alunos, todas as provas do ENAD de pedagogia. O que é a prova do ENAD? Acho que a maioria sabe. É uma prova que é aplicada quando você está terminando o curso de superior, para ver se você domina conhecimentos básicos que aquela área supostamente não pode deixar passar sem dominar. Então, vale para engenharia, para medicina, vale para pedagogia. Todas das 8 edições, 7, 8 edições da ENAD de pedagogia que analisamos as provas, o conteúdo das provas é exatamente esse que você acabou de citar aqui. Não teve, em 8 provas, isso é provas de 3 em 3 anos, não tinham nenhuma questão de matemática, nenhuma questão de língua portuguesa. Não só se o professor sabe a matemática, mas quais as teorias mais adequadas para ensinar a tabuada, qual a teoria mais adequada para ensinar fenômenos das ciências. Enfim, as provas são
Nada, do ponto de vista elas não mensuram conhecimento. Elas só pedem que o aluno, digamos assim, confirme a sua adesão a uma preferência ideológica. As questões, algumas, são simplesmente ridículas. Deixa-me dar um exemplo de uma. Isso vale também para provas de concurso público para contratação de professores nas redes de ensino. Nesse caso, eu tenho que ser bastante sincero, analisei apenas 2 provas de concurso da Fundação Educacional de Brasília. Mas o padrão das provas para a pedagogia é o mesmo. É muita legislação, se você conhece bem a lei do servidor público, a lei orgânica do Distrito Federal, etc. Mas conteúdo científico, de domínio de conhecimentos profissionais, são praticamente inexistentes. Veja só um item importantíssimo na prova de seleção de professor. Essa prova eram 120 itens de certo e errado. Isso determinaria se você está apto a ser professor da Fundação Educacional. Certo e errado, 120 itens. O item 71 de uma prova de 2008 dizia assim: para alguns teóricos críticos, o importante não é saber se o conhecimento é verdadeiro, mas as formas pelas quais os conhecimentos são tidos como legítimos ou ilegítimos. Isso é certo ou errado? É tão surreal, a questão é tão surreal, porque qual a importância disso como professor alfabetizador? Como prova de que ele é capaz de alfabetizar ou ensinar a língua materna, etc, etc. Nenhuma. O gabarito de ser certo aqui é completamente arbitrário. Que autores são esses críticos que dizem que não importa se o conhecimento é verdadeiro ou falso, mas o importante é se ele é legitimado ou não pelo blá, blá, blá. Isso é um completo absurdo. A teoria é um absurdo e ela não tem carga científica nenhuma. É só uma questão valorativa e ideológica. Você encontra várias questões desse tipo nas provas. Então, o aluno, para passar no concurso, ele precisa usar mais a da esperteza. Ele tem que pegar aquelas palavras-chave do tipo transformadora, a educação tem que ser crítica, ela tem que ser conservador, fuja da palavra, provavelmente está errado o item. Eu não estou caricaturando. Façam o exercício de pegar as provas e analisar, mesmo que você não seja da área, e você vai identificar a fragilidade das provas. Então, veja, a causa do problema é que você já forma professores com um currículo de viés muito ideológico, muito frágil do ponto de vista profissional, testa no final com provas como a do ENAD, que são também muito precárias, contrata professores em concurso com provas que também têm uma carga de viés ideológico muito grande, você cria um ciclo reprodutor. E as pessoas às vezes passam por isso, as jovens, eu fico com pena. Meninas, sobretudo na pedagogia, que o público é muito feminino, de super boa índole, dedicadas, se esforçam, às vezes é um curso, o curso de pedagogia, todos sabem, é um curso que é demandado, sobretudo, por pessoas de menor renda familiar no Brasil. A classe média tem pouca participação nos cursos de formação de professores. São vitoriosas as pessoas que entram no curso de pedagogia. É uma mobilidade social ascendente. Tem gente, a maioria das pessoas de boníssima índole, mas são privadas de ferramentas cognitivas para exercer a profissão. Muitas alunas desabafaram comigo ao longo desses vários anos. Professor, eu estou me sentindo tão amedrontada de entrar numa sala de aula, não me sinto totalmente preparado. Então, é um meia-culpa. Eu fui professor, eu sou parte dessa história. Nós temos que corrigir os cursos, melhorar os cursos. Mas, digamos, a causa da doutrinação tem muita relação com os cursos de formação de professores. A gente tem que dizer a verdade para as pessoas. Temos que investigar isso melhor, fazer pesquisas muito melhores das que eu fiz, de forma mais... Isso é tarefa da pós-graduação. Eu fiz uma análise das teses de mestrado, doutorado, também de Singapura, na área de educação. Os temas das teses são muito focados. Quer dizer, você vai usar o quadro negro ou o computador para ensinar a fração. Isso precisa ser pesquisado para ver qual é o recurso mais eficiente.
né? Você vai começar na área de alfabetização. Veja que coisa absurda. Teve uma das provas do ENAD, do curso normal superior, que foi um curso que não colou. Houve uma reforma no ensino, se tentou criar o curso normal superior, separar as tarefas da pedagogia do curso normal superior e focar mais a tarefa docente na preparação dos professores nos cursos normais superiores. Teve uma das provas de 2004, de 2003, que a palavra alfabetização, a palavra, não era nem perguntando qual método de alfabetização é mais eficiente, qual a diferença do método silábico, do método fonético, assim por diante. Não, só apareceu a palavra alfabetização fora do contexto da temática da alfabetização. Mas a palavra crítica apareceu 27 vezes na prova. A palavra crítica apareceu 27 vezes e a palavra alfabetização, para uma prova, para medir a capacidade de futuros alfabetizadores, apareceu uma única vez e não tinha nada a ver com a teoria da alfabetização. Então, a gente está no caminho errado, simplesmente errado, por conta dessa hiperpolitização dos cursos. E isso se aprofunda cada vez mais. A Unesco entrou nessa área de educação em valores e ética e tal, e todo mundo quer enfiar disciplinas, então, com as suas temáticas específicas de valores. É impressionante o rol de demandas, de disciplinas para tratar desse assunto. Deixa eu colocar uma outra questão para você. A gente está terminando já aqui, faltam 8 minutos para a nossa live acabar. Então, que seja breve em responder essa questão, né? Em que medida... Porque eu costumo dizer o seguinte, que o aluno médio é cúmplice do mau professor. Quanto mais picareta o professor, mais o aluno gosta, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio e tal. Então, há um aspecto da doutrinação que tem a ver com a vitimologia, né? Quer dizer, é aquela contribuição da vítima para a prática do crime, digamos assim. É o que acontece, em geral, nesses crimes de estelionato. A vítima também, ela, de algum modo, colabora para a prática do crime. Que depois ela sai lesada com aquilo, ela vai ser a pessoa lesada com aquilo. Mas você não acha também que há aspectos psicológicos da dinâmica da sala de aula, da imaturidade do aluno, da inexperiência, não há um certo conluio entre o agente, que é o professor, e a vítima, que é o aluno? Bom, a gente já foi aluno. A gente já foi aluno. Muitos aqui que estão ao redor dessa mesa de conversa sabem bem como adular um professor picareta, sendo que você também está querendo uma picaretagem. Então, de fato, a psicologia está envolvida em tudo que se faz numa convivência de relações humanas. Mas, assim, para, digamos, tentar não ficar dentro do que eu acho que precisa ser investigado de forma mais sistemática, há uns 20 e poucos anos atrás, eu conduzi uma pesquisa junto com uma aluna que averiguava como é que o professor se situava numa escala de 15 profissões, comparando a profissão do professor com outras 14 profissões. Lixeiro, balconista, médico, advogado, engenheiro, professor universitário, professor primário, à época ainda usava essa expressão, professor das séries iniciais. Bom, esse instrumento foi aplicado a professores, a pais e a alunos. E o resultado foi singelo, mas muito interessante. Os professores, quando iam classificar lá qual é a profissão que recebe maior remuneração, na sua opinião, como é que você acha que a comunidade remunera essas profissões? Primeiro lugar, quem que você acha que é? Então, ele criava uma lista de status econômico para aquelas profissões. Depois você perguntava em seguida, faça de novo essa lista, mas agora esqueça a questão de rendimento, salário. Pense em poder político. Quais as profissões que você acha que tem mais capacidade de influenciar o que os governos fazem? O prefeito, ou o governador, ou o presidente? Então, gerava uma escala de poder político para essas ocupações. E, por fim, perguntava para o prestígio. Qual a ocupação que você acha que tem mais prestígio nessa lista aí? E é interessante o resultado porque
os professores costumam situar-se na escala numa posição mais baixa do que os pais situam os professores e do que os alunos situam os professores. Ou seja, a autoimagem do professor sobre o seu status, sobre o seu poder, é mais baixo do que a comunidade, de fato, pensa daquela profissão. Essa baixa autoestima, muitas vezes, ela é reforçada com um discurso ideológico vitimista. Então, é preciso fazer pesquisas de verdade para entender melhor o fenômeno. Porque tem situações, nós não sabemos que o professor ganha pouco em comparação a um monte de outras profissões. Mas isso tem que ser visto dentro de um contexto de custo de vida específico de cada lugar. E aí você tem condição de entender melhor o fenômeno. Não é? É claro que parte das nossas reclamações como professores, de condições de trabalho, isso e aquilo outro, é perfeitamente legítimo. Agora, quem tem a intenção de usar a adesão dos professores para que ele vire um militante dentro da sala de aula e, em vez de dar aula, fica se lamentando com o seu aluno, como coitado ele aí é exatamente o desvio da função do professor. Não é? Então, tudo gira em torno do que a gente começou conversando. O João Batista, inclusive, nesse livro Repensando a Educação Brasileira, ele diz que a gente precisa voltar a ter um foco sobre para que serve a escola e a universidade. Tem que clarificar isso. Agora, peraí. Tudo fica mais tranquilo. Não é? Olha só, uma das pessoas que estão seguindo a nossa live está como Bucaneiro RS. Ele disse o seguinte, aqui, e a gente vai fazer uma live para falar disso, Bruno. Ele tem insistido, olha, privatizar a educação do Brasil vai ser o grande passo para o fim da doutrinação. Eu, pessoalmente, discordo dessa ideia. Mas nós vamos falar disso numa próxima live, quando nós tratarmos das soluções para o problema da doutrinação no Brasil, né? Muitas pessoas falam, olha, privatiza as escolas que resolvem o problema. Militariza as escolas que resolvem o problema. Outra ideia. Vamos recriar a educação moral e cívica, também é outra ideia. Quer dizer, há algumas propostas, né, que vêm sendo... Vai acabar o nosso tempo aqui. Eu acho que a gente pode. Muito bem, eu sei. A gente vai começar essa conversa, podemos tratar das consequências e começar com a lei de Kramer. Nosso amigo Paulo Kramer lançou uma lei. A lei de Kramer é a seguinte: quanto mais de elite privada for uma escola, mais fácil e mais incidente tem sido a doutrinação. É uma boa tese para poder... Mas, olha, isso é um assunto legal, é um assunto importante, eu acho que a gente tem que falar. E eu quero convidar já a todos que estão aqui assistindo a essa live para prestigiar também a próxima live, quando a gente for tratar. Espero que na quarta que vem não vai dar, mas na outra quarta a gente vai falar das soluções para o problema da doutrinação. E uma delas, que é aventada, é a privatização. Na minha opinião, não funciona, mas acho importante a gente tratar dos argumentos. Bom, está terminando a live. Muito obrigado. Olha só, uma das nossas mais fiéis seguidoras aqui diz assim: infelizmente, a maioria dos pais não está nem aí nesse caso. O que fazer nesse caso, né? Bom, é claro que os pais devem se interessar pelo que os seus filhos estão passando, mas não é necessário que todos se interessem. Se a gente tiver 10%, 15%, 20% dos pais dispostos efetivamente a defender seus filhos desses abusos, para nós já é suficiente isso. Não é necessário que todos os pais estejam engajados, estejam cientes e acompanhem. Basta que uma minoria faça isso. Ok. Miguel, me lembre uma outra pergunta. Uma outra pergunta dela. Por que vocês ainda não enviaram esse projeto para as escolas do país? O povo precisa conhecer. Nós estamos fazendo esse esforço, né? Mas não é fácil, porque nós não temos os meios legais de obrigar as escolas a seguir esses projetos. Fala, Bruno. Não, me lembro quando a gente voltar ao assunto. 20 segundos estão terminando. Estamos finalizando agora. Pois me lembre, quando formos conversar novamente, de voltar a essa questão da atitude dos pais. Eu acho que os pais, por razões outras, não se envolvem tão diretamente, não por não se interessar pelo destino dos filhos.